Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vitor, está a começar mais um vídeo no formato podcast. E o tema de hoje é carteiras digitais, né? Hoje nós vamos entender um pouco como é que funciona uma carteira digital, o que é que são carteiras digitais, como é que nós podemos usar, quais são as vantagens e desvantagens. Então eu convidei alguém que trabalha com isso, né? Ele trabalha com uma carteira em específico, mas ele tem conhecimento de outras carteiras digitais. Então, que é o meu camarada aqui, Lino. Muito obrigado, Lino Iva, por aceitares o convite, né? Por estarmos aqui a partilhar um pouco de conhecimento para as pessoas que estiverem a assistir, né? certo. Então, se quiseres dar um rala, dizer alguma coisa antes de entrarmos no tema, fica à vontade. Lino Iva é o meu nome, para quem não me conhece. Alguns conhecem como Niclânio Bacana. Trabalho com carteiras digitais, carregamentos, assessoria, mentoria e tudo mais. Hoje vamos falar sobre as carteiras digitais. Estou aqui com o meu companheiro Vitor para dar aquela carga. Boa. Então, sem mais delongas, eles sabem que eu não gosto de enrolar muito. Então, eu normalmente, quando vou falar de um tema, eu gosto de começar da base, que é a definição. Certo. Vamos definir o que são carteiras digitais, né? Nós podemos ter uma noção pelo uso, por aquilo que as pessoas falam e tudo mais, mas tens assim uma definição, não diria científica, mas uma definição simples de se entender. Carteiras digitais são aplicativos, plataformas onde podemos armazenar ativos, fazer o envio e a recepção. Basicamente, em poucas palavras, é isso. Certo. Pelo que eu entendo de carteiras digitais, é basicamente isso. São bancos, né, digitais ou virtuais usados no telemóvel. Telemóvel, computador, certo. Tem dispositivos eletrônicos que nos permitem fazer o uso. Telefone, tablet, computador, em alguns casos o iPad, certo. Que é da Apple. Certo. Então nós conseguimos manusear as moedas digitais ou internacionais, sim. Conseguimos fazer pagamentos e tal. E falando nisso, como é que ela funciona? Como é que funcionam as carteiras digitais? Muitas delas têm a funcionalidade como exchanges e a outras são apenas carteiras digitais que fornecem cartões Visa. Temos aqui um exemplo da Redot Pay. A Redot Pay é uma carteira digital que não funciona como exchange. Temos aqui um exemplo. Tem uma diferença de carteiras digitais como a Binance e a Redot Pay. Na Binance tu consegues armazenar e fazer operações binárias. Já na Redot Pay não. A Redot Pay apenas te fornece o acesso ao cartão da rede Visa. Tem uma diferença. Algumas carteiras funcionam de forma diferente. Uma simplesmente para armazenar, outra te permite ter outras funcionalidades, como operações binárias e tudo mais, controlar o mercado, nesse caso. Mas disseste exchange. O que seria exchange? O que seria exchange? Para quem não sabe, né? Eu pelo menos nunca aprofundei esse lado. Exchange, eu não sei o que é, né? Exchange são aquelas carteiras que te permitem você fazer operações. Operações binárias e outros. Mas de que forma? Como é que ela é feita? Dentro da carteira consegues operar. Ok, fazer transferências? Não, operações. Transferências são operações binárias. Não sei se ouviu falar sobre traders. Boa, peguei. Trade, conheço. Alguns traders operam dentro de algumas carteiras. Certo. Só que nem todas as carteiras têm essa funcionalidade. Mas aquelas operações de gráficos também encontra-se lá. Sim, só algumas carteiras têm essa funcionalidade, outras não têm. Não. A Redot Pay tem? Não, a Redot Pay não tem. Não tem. Em específico? Temos a Binance, a Bybit e entre outras carteiras. E tu te aprofundaste mais na Redot Pay. Por que tu te aprofundaste mais na Redot Pay e não em outras carteiras digitais? Pois, a Redot Pay é uma carteira com que eu trabalho há bastante tempo, conheço ela e domino mais a Redot Pay.
Não é que eu não domino as outras carteiras, domino mais é a Rodot Pay. Dominas mais as outras, mas tu fazes o uso normal das outras carteiras numa Sim, boa. faço uso normal para armazenar os meus ativos, Ok. para fazer a distribuição, tirar de uma carteira para outra. Eu não sei se foste tu ou se foi outra pessoa que disse-me que na Bybit dá Sim, para sim. fazer investimentos. Sim, operações. Certo, certo. Investes Como é- no teu capital, vais aí, fazes operações binárias, entre outras operações. E dá, é como se estivesse a investir num banco físico, Hum, mas é num digital. certo, certo, certo. Digamos que sim, entre aspas, né? Ele é como se fosse um depósito a prazo, mas onde você deve saber levá-las, os gráficos e controlar os teus ativos. Ok. E é mais ou menos assim, tu trabalhas para Lá ver dentro. se sobe ou desce, depois retiras e tudo mais. E como disseste que é mais ou menos como se fosse um banco, né? Onde Sim, aguardas como se e fosse um ele vai banco crescer. físico. Certo. É mais ou menos, digamos que sim. Tem uma diferença. Tem uma diferença. É necessário aprofundar mais para entender. É necessário mesmo aprofundar mesmo. É necessário, há necessidade de estudar. Tu disseste que das workshops, né? Não, mentoria Mentorias. sobre tráfego pago, importações Certo. e a criação de contas visas. Esse seria o único método de aprender a trabalhar com carteiras digitais? Ou existem, tipo, faculdades, cursos profissionais, coisas do gênero? Olha, até agora, quem faz o curso de marketing digital consegue aprender a trabalhar com uma carteira digital. Quase todo o centro de formação que dá o curso, ou na net, qualquer pessoa, ensina como trabalhar com algumas carteiras digitais, porque o principal foco de quem dá o curso de marketing digital é tratar o cartão para o indivíduo que depois de fazer o curso e fazer as operações dele, compras e tudo mais. Ok. Então, já facilita. Faculdade, desconheço até agora se tem uma que ensina a trabalhar com carteiras digitais. Me referia mais um curso profissional superior que ensina isso. Por exemplo, um curso de finanças. Né? Eu acho que não. Tem um pouquinho a ver. Tem um Sim. pouquinho a ver, porque lá também tem um pouquinho de gráfico, investimentos e tal. Só que é diferente. Aí estamos a falar já de carteiras digitais, eles vão te falar de bancos e tudo mais. Ok. Foge um ok, bocado do contexto. Ok, faz sentido. Ele foge um bocado do contexto. E qual seria a melhor carteira digital para cá, para Angola? Já que existem várias por aí. Ou seja, começamos assim, quais são as carteiras digitais mais conhecidas de Angola? Atualmente trabalha-se mais com a Bybit, a Redot Pay e a Binance. E já agora, vou falar que também tem a Jeton, também está a dar acesso ao cartões da Rede Visa. Essas são as mais conhecidas. As mais usadas também aqui em A Angola. é Jetor ou Jeton? Jeton. Jeton. É aquela que me mostraste? Sim, sim. Podes mostrar? E eu tenho aqui um Pessoal. cartão Visa. Que é para o pessoal ficar atento, né? Jeton. A Jeton, acho que conseguem ver assim. É uma carteira digital nova, está a dar acesso ao cartão Visa, virtual, físico. Quem traz é a DHL. Quem tiver dificuldade em solicitar o cartão, é só entrar em contato. Vamos fazer a solicitação do cartão, vai chegar até a tua casa. Boa. Tu estás a usar Insta, né? Sim, uso Insta, Facebook, WhatsApp, Facebook. TikTok. É tudo. Lino IVA 18 ou Lino IVA simplesmente. Lino IVA 18 ou Lino IVA simplesmente? Sim, sim. Eu vou deixar na descrição. Certo, E vou colocar, se calhar, aqui na tela também. Também quem ficar com dificuldade em fazer os carregamentos, é só entrar em contato. Ok. Tu fazes carregamento de todas as carteiras digitais? Todas as carteiras digitais. Porque, Todas, sim, sem exceção? Sem exceção, porque dentro das carteiras digitais existe o envio por endereço. Se a tua carteira digital tem um endereço, eu faço o envio, numa boa. Ok. Então não há o que se queixar, né? Não há.
Não há nenhum problema. Não há o que se queixar. Eram E 7. Yeah. Quer dizer que já vai bater 10. Hoje, acho que já parou. Não, a luz vai parar. Aqui deu 11, passou. Yeah. É melhor parar. Sobre o envio das carteiras digitais. Dentro das carteiras digitais existem endereços, redes. Temos a rede da Optus. Algumas moedas têm a sua rede. Se Ok. tu tens uma carteira digital diferente da minha e me explicares qual é o endereço que queres receber, temos a BP20, é só copiar o endereço e me mandar e eu mando. Seria endereço IP? Não é. É outra coisa. Sim, o endereço é como se fosse. Logo que você cria a carteira, todo mundo tem um endereço diferente. É como Ok. se fosse a tua referência ao teu IBAN. Ok, é como se fosse o IBAN. E ele está vindo de carteiras diferentes. Mas chega, da Binance para Rodotpay eu mando. Ok. Da Bybit para a Binance eu mando. Mas são carteiras diferentes. Carteiras Mas diferentes. chega, apesar Na de hora. não, precisa de algumas confirmações. Cada rede tem os seus critérios. Umas Ok. precisam de 65, outras precisam de 10. E também tem o mínimo de envio. Que seria $10. Algumas redes são 10, algumas redes a taxa é 0 e outras redes 5. Vai depender. Acho que a taxa mais cara é da Terça 20. Está por aí quase 6, 7. Em algumas carteiras 2. Isso varia. Cada carteira tem o seu critério na recepção. Ok. E no envio também. E quando tu vais fazer a abertura de uma conta, de uma carteira digital, quanto tempo é que normalmente faz para receberes o cartão físico? Para Jeton são 3 semanas. Para Jeton? Jeton. É Três semanas. a única nesse exato momento que eu estou a dar o cartão físico. Ok. Por exemplo, né? Se abrirmos uma conta agora, eu instalo o aplicativo da Sim. Jeton e aguardo o cartão Não, físico. fizemos a configuração. É necessário configurar com os Configuramos. teus dados e depois aí fizemos a solicitação do cartão. Do Ele vai cartão. começar a contar a partir daquele momento. E quando passar 3 semanas, receberás uma notificação da DHL, A dizer que chegou. sim, e te avisar qual é o dia que vais pegar. E se puderes reagendar, mudar alguma informação, a DHL é uma empresa boa e simples. Vais poder modificar tudo que você quiser a qualquer momento e também escolher o local. É mais ou menos Da assim. entrega. Sim, Ou sim. seja, eles trazem para mim, Trazem. mas se eu quiser ir buscar. Não, eu acho que já não vais querer mais ir buscar, porque eles agora estão com a sede em Viana, se não me engano. Em Viana. Viana É distante, para sim, esquecer. sim. Esquece isso. Não, mas eles trazem até a casa. E uma coisa que já me perguntei muito, né? E creio que muita gente que está a assistir ou que vai assistir já se perguntou também, qual é a diferença entre carteira digital e o cartão Visa? Uma pessoa que tem um cartão Visa Sim. tem a necessidade de abrir uma carteira digital? Uma pessoa que tem a carteira digital tem a necessidade de abrir um cartão Visa? Tem uma diferença, porque carteira digital é onde armazenamos os ativos, fizemos envio e a recepção. Certo. Visa, a Visa nesse caso, é um método de pagamento. Ok. É uma rede Visa. Ok. É um método de pagamento, são coisas totalmente diferentes. Tu perguntaste se a pessoa tem um Visa e também se tem necessidade de abrir uma carteira digital. Sim, por exemplo, elas duas não teriam funcionalidades semelhantes, não diria iguais, mas Sim. semelhantes. Os pagamentos que eu faço no Visa os pagamentos que eu faço no Visa poderiam ser os mesmos pagamentos. Calma só. Uhum. O que é então esse gajo? Eu estava a questionar. Prontos. Elas têm diferenças, né? Elas têm diferenças. Mas, por exemplo, eu tenho, por exemplo, o Visa Dubai, Certo, ou do BIC, de qualquer banco físico, certo. e quero fazer um pagamento na Netflix, né? Sim. Eu consigo fazer isso. Consegue sim fazer o pagamento. Se eu já tenho essa possibilidade, por que eu vou, qual seria a vantagem de eu abrir uma carteira digital
para fazer esses mesmos pagamentos. A questão seria basicamente essa, né? Se eu já tenho um Visa de um banco físico que Certo. funciona lá dentro, no digital, não há necessidade de eu ter uma carteira digital para fazer o mesmo pagamento digital. Sim, sim. Agora, se eu não tenho um cartão Visa de um banco físico, estou com dificuldade de fazer essa abertura, nós sabemos que aqui os bancos não dão um cartão Visa, né? Físico. Sim. E muita gente recorre ao digital, aí seria outra diferença, né? Mas ainda existem pessoas que têm a carteira digital e quando o banco disponibiliza o Visa, as pessoas correm para tratar. Muitas das vezes é devido ao plafond. Temos aqui o exemplo do Banco Bay. O Banco Bay tem um cartão Camba que o limite são 250... Não, 250 euros. Euros. E já em uma carteira digital não tem esse limite, tem um plafond mais alto. Tu consegues fazer uma compra de $1000. Exemplo, Ok. tu queres comprar um iPhone que está a custar $700, mas não consegues comprar com o cartão Camba do Banco Bay. Ok, Mas se recorreres a uma carteira digital que dá acesso a um cartão da rede Visa ou rede Mastercard, consegues fazer o pagamento numa boa. Já com os nossos bancos, alguns têm muitas burocracias para te darem acesso a um cartão da rede Visa ou Mastercard. Por isso que muita gente recorre às carteiras digitais, porque nas carteiras digitais não há burocracias, é só a tua documentação te vem em dia para fazer a verificação no KYC e teres acesso à internet e um telefone. Ok. Consegues fazer a abertura de pagamentos. Então é bem simples. É muito Se simples, manusear. muito simples mesmo. Ok. E como é que eu que, por exemplo, né? Eu abri uma carteira digital agora, né? Vamos falar sim. da Jeton. Abrimos agora. Eu não tenho onde ir num banco fazer o depósito para ter o dinheiro lá Na conta da Jeton. conta da Jeton. Sim. Né? Eu tenho que ligar ao Lino. Sim. Olha, quero X dólares ou X euros. Sim. E o Lino de casa carrega e eu em casa recebo o carregamento, não preciso sair de casa. A funcionalidade do carregamento seria mais ou menos assim. Sim, podes usar esse método ou tu podes usar a RTM. Ou se tiveres acesso a um cartão da rede Visa ou Mastercard dos bancos nacionais, Certo. fazes o carregamento direito. Se passa na Jeton, carregas, tiras de lá do banco e mandas para a carteira digital. E como podes ligar para mim, eu faço o carregamento na hora. Mas devido às burocracias para fazer o carregamento, tirar dos cartões Visas dos bancos nacionais para as carteiras digitais, Ok. muita gente acha melhor comprar em mim ou no P2P da Binance ou na RDM. Então, o que eu sei, né, Sim, é sim. que o Visa Camba Dubai, ele permite carregar, por exemplo, o cartão Dubai normal, Sim. permite carregar o Visa Camba Dubai. E o Visa Camba Dubai permite carregar aquele verde, qual é? A Wise. E atualmente o único sítio, a única plataforma onde passa é só na Wise. Antigamente nós Certo. fazíamos carregamento a partir da Binance e outros sites e carteiras digitais já não passa mais. Por exemplo, eu ouvi dizer que agora o BCI, Sim. o BCI está a disponibilizar visas a partir de 100 mil kwanzas, né? 80 e tal, É qualquer um coisa. valor alto, mas pronto. Eu não sei como é que ele funciona, mas provavelmente pode aceitar esse tipo de carregamento. Pode ser que sim. Não testei ainda, mas acredito que pode passar nas carteiras digitais. Ok, mas pronto. Essa questão também não faz coisa. Não há problema. Yeah. E quais seriam então as vantagens e desvantagens de eu ter uma carteira digital? O que é que seria bom para mim, o que é que seria mal para mim numa carteira digital? As vantagens, como já dissemos, né? É o fácil manuseamento dos teus ativos. Certo. O plafond alto e aceitação universal, praticamente se assim posso dizer. Porque os cartões da rede Visa passam em maior parte do mundo.
tu podes comprar, tens uma carteira digital, tens o cartão Visa, podes comprar em várias partes do mundo. As desvantagens, para nós que estamos em Angola, é o acesso. Não temos acesso a todas as carteiras digitais. Certo. E se temos acesso, algumas taxas são altas, por estamos em Angola e África, nesse caso, é meio complicado. E também considero desvantagem a falta de conhecimento um bocado mais aprofundado para fazer o uso da carteira digital, porque muita gente perde seus ativos por não saber fazer o uso devido das carteiras digitais. Envio, recepção, acabam por meter dados errados, acabam por ser bloqueados no KYC. Para quem já fez a abertura da Redot Pay, muitas das vezes é negado no processo da verificação. Ok. Se as fotos não tiverem condições, os dados estiverem corretos, é mais ou menos assim. Então, se eu quiser fazer um pagamento, por exemplo, na Netflix, né? Sim. Lá tem o plafond, não diria plafond, né? Lá tem o preço normal Dos pacotes? dos pacotes. Sim, né? sim. Digamos que o preço da qualidade de 1080 são $12, por exemplo. Certo. Acho que são 9, mas digamos que o 4K são $12, que é o que eu me lembro que é o preço. Sim. Eu teria que ter dólares a mais para fazer aquele pagamento? Sim, tinhas que ter dólares a mais, porque para fazer o pagamento tem taxas de utilização do cartão. E não é muito alta, mas tens que ter. Se vais fazer um pagamento de $12, precisas ter por aí 12,50. 12,50 Sim. não necessariamente teria que ter $4. Não é necessário. Depende da carteira que estás a usar para fazer o pagamento. Mas normalmente as taxas não são muito altas, são sempre de 0,4, 0,60. Não passa muito disso. É sempre assim. Olha, lembrando, quanto é que é o valor mínimo do carregamento da Jeton? O valor mínimo são 10. $10 também? 10 USDT. 10 USDT. Sim, é mais ou menos isso. 10 USDT. Sim. E acho que já falamos das carteiras mais usadas, né? Sim. E de lembrar que é uma carteira que suporta euro, reais e outras moedas. Ah, ela suporta. Tu vais trocando. Sim, tu vais trocando. É basicamente como o Bybit. A diferença Elas não têm muita diferença. Às vezes a diferença pode estar no aplicativo, né? Um é preto, outro é uma outra cor, só o sistema é que é um bocado diferente. O jeton é vermelho, no caso. É meio rosado. Okay. Mas o padrão de todas as carteiras é mesmo. Endereço, área onde você consulta os seus dados, tudo é quase a mesma coisa. Acho que eles têm o mesmo padrão. E tu disseste que ele suporta várias moedas. Certo. Qual seria a melhor moeda? Qual seria a melhor moeda a ser usada? Não só na Jeton, né? Mas em todas as carteiras que tu conheces, que tu trabalhas, qual é a melhor moeda a ser usada? Até agora é o USDT, porque não está em constante auxílio. Ela é que nem o dólar. Está sempre em si, está sempre estável. Não está em constante auxílio. O melhor a usar é o USDT. Ok. E o que é que dirias para as pessoas que não têm acesso, que não conseguem ter acesso ao cartão Visa nos bancos físicos e gostariam... hoje em dia é muito popular ter uma carteira digital. Né? Mas ainda há muita gente com desconfiança. Muita gente. Porque os carregamentos normalmente são à distância, ou tu vais ter com a pessoa, ou tu pagas um transporte para sair ter contigo. E acaba por criar uma dificuldade, porque muita gente exerce o trabalho de má fé. Exato. Certo. Por mais que tem pessoas que, por mais que já fizeram o carregamento presencialmente, tentaram transmitir. Eu tenho clientes que ainda têm receio, mas... Exato. É mesmo assim. Exato. O que é que tu dirias para essas pessoas que ainda têm essa desconfiança, que ainda começaram a usar e deixaram por causa desse medo, ou não querem abrir por causa desse medo do método de carregamento? O conselho que eu tenho a dar é procurarem a mim. Se não procurarem a mim, deviam, antes de fazer uma negociação com qualquer pessoa, façam uma análise. A abordagem da pessoa, o perfil da pessoa,
Se for necessário, de preferência presencialmente, porque na abordagem você consegue notar que essa pessoa não garante credibilidade, então não adianta negociar. Vão sempre por esse caminho. Nunca tenta, vou tentar só a sorte. Isso é dinheiro, dinheiro não se tenta a sorte. Estamos a trabalhar com dinheiro, então devemos ver a quem vamos confiar nosso dinheiro. É mais ou menos Exato. assim. Lenuiva, tu atualmente trabalhas com alguma carteira digital nacional? Existe alguma carteira nacional boa para coisa, para trabalhar, para ter funcionalidades online, como as outras carteiras digitais mundiais? Sim, sim. Tem uma que eu trabalho com ela que é a PayPay. Ela não dá acesso a cartões Visas, nem Mastercard, mas te permite fazer pagamentos Uhum. e receber também pagamentos. Temos aquela situação do tu usas um banco diferente do meu, mas quero que os valores estejam na minha conta Na hora. hoje. O que é que fizemos? O PayPay tem o sistema de entidade, pagamento por entidade. Ok. Metes a entidade do PayPay, que é 11 10 11 6 e o teu número de telefone, os valores caem na tua conta na hora e depois tu podes mandar para a tua conta. Tem uma certa funcionalidade boa fixe, que é no carregamento. Se tu tiveres que carregar DSTV, Zap e tudo mais, Também funciona. tem os descontos mesmo boa fixe. Ah, é? Descontos mesmo boa fixe. Ganhas até descontos se tu compras em lojas da Oraimo. Aham. E eles te fazem um desconto. E por outra, eu carrego só.
Bom, esse foi o vídeo, né? Eu preparei algumas preparei algumas questões para abordar aqui com o Lino Iva sobre carteiras digitais. Eu espero que a gente tenha deixado informações precisas para vocês, né? E se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários ou puxem o Lino Iva no Instagram ou Facebook. Ou puxem no WhatsApp. Não, vão te invadir. Não, no WhatsApp de trabalho. Ah, tem trabalho? Eu trabalho 24/7. Ok, vou deixar o WhatsApp dele profissional na descrição também. Vou deixar as redes dele. Então, deixem nos comentários. Se tiverem alguma questão, a gente pode vir fazer respondendo questões de inscritos ou respondendo dúvidas de inscritos sobre carteiras digitais ou outro assunto que vocês acham Esquecemos os métodos de carregamento. Não, acho que falamos, né? Falamos. Ou outro tema que vocês acham que eu possa fazer com o Lino, deixem aí nos comentários também. Então é isso, Lino. Obrigado. Não, muito obrigado pelo convite. Olha, eu já convidei várias pessoas para gravar comigo e muita gente aceita, mas depois dá uma desculpa. Então, tu aceitaste, tiveste alguns compromissos, mas apareceste. Uma vez que é o meu primeiro podcast, como disseste que ia me sentir confortável, realmente me senti confortável. Certo. Como ele é gravado, ele tem essa vantagem. Certo. Se fosse ao vivo, eu acho que estaríamos a explicar muita coisa. Não, é preciso tempo, porque para o primeiro, vai errar sim. Certo. Vai errar, já depois dos 10 ou qualquer coisa, eu acho que estaria pronto para fazer aprofundar mais, né? Sim, mas também não é um tema tão complexo. Não é. É um tema simples de entender. E é uma coisa que hoje já faz parte do nosso dia a dia. Então é simples. Obrigado pela presença. Não, obrigado eu. Aqui ao Lino Iva. Certo. Procurem Lino Iva nas redes sociais. Deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Deixem dúvidas. Deixem like. Estamos a caminho de 200 inscritos. E é isso. Peace out. Hala.